A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que torna obrigatória a inclusão de conteúdo feminista nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Essa proposta estipula que essas disciplinas, história, ciências, artes e também cultura do Brasil, além de cultura do mundo, incluam conteúdo sobre feminismo. O objetivo seria resgatar as contribuições, as vivências, as conquistas das mulheres nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política. Agora, para entrar em vigor, esse texto ainda precisa ser aprovado pela Comissão de Educação e depois apreciado no plenário do Senado Federal. Você, Cristiano Beraldo, claro que é sempre importante a gente destacar quem fez história, né? Quem colocou a sua digital na história e se destacou em várias áreas. Mas acha importante trazer justamente um capítulo específico para destacar o trabalho das mulheres? Aquelas que se destacam acabam entrando nos livros de história. Enfim, o que é preciso trazer nessa reflexão? É um posicionamento militante, ele não é um posicionamento de valorização histórica. Porque a valorização histórica tem que se dar no contexto do ensino em geral. Quando você fala em ensinar o feminismo, e eu não li o projeto para conhecer os seus detalhes, mas a ideia de ensinar o feminismo é de já pegar as crianças para militar uma ideia do feminismo. Agora, por que isso? Qual é a razão disso? Porque uma coisa é respeitar as mulheres, uma coisa é usar a escola para respeitar o próximo, independente de ser homem, de ser mulher, de ser alto, de ser baixo, de ser gordo, de ser magro. Você tem que respeitar o próximo. Agora, simplesmente pegar essa ideia de que você precisa ter no currículo do ensino, você ter lá uma cadeira do feminismo, isso para mim, sinceramente, não faz nenhum sentido. Você, delegado Palumbo, que a gente precisa refletir, claro, todos nós somos favoráveis a destacar a importância que a mulher tem na sociedade, isso é fundamental. Agora, entende que esse projeto pode resvalar justamente em uma militância que a gente observa em alguns setores da sociedade? Eu tenho certeza disso. Eles querem doutrinar, eles não querem ensinar, eles querem separar homens de mulheres, eles querem criar o conflito, o caos, porque é assim que eles acabam governando. É engraçado, né? Por que não volta a educação moral e cívica? Esse era bom, né? Eu sou de um tempo que a gente ia estudar e se cantava o hino nacional, se hasteava a bandeira e as escolas públicas tinham esse respeito pelos professores. Tinha um tal do livro negro lá que a gente assinava aquilo lá quando fazia alguma coisa de errada e já ia automaticamente um bilhete para o pai. Então, essas eram situações totalmente diferentes da atual realidade. Eu não vejo motivo para colocar esse tipo de matéria na grade escolar. Não vejo motivo, a não ser a doutrinação deste povo que não quer ensinar, querem doutrinar o tempo todo. É isso, o Senado debatendo esse projeto que prevê a inclusão de conteúdos feministas nas escolas em todo o Brasil. Agora você, Beraldo não, agora é o Roberto Mota. Mota, você, suas reflexões que a gente precisa considerar em relação a esse projeto de lei que está sendo relatado, inclusive, pela senadora Soraya Tronic. Mota. Bom, primeiro quero avisar que aqui em casa quem mandam são as mulheres. Então esse projeto aqui em casa é completamente desnecessário. Segundo, a gente já vive em um mundo em que os meninos quase têm que pedir desculpas por serem meninos, em que masculinidade é visto como uma coisa negativa. Agora, parece que o objetivo da deputada que propôs esse projeto, é alterar o currículo escolar para que sejam ensinadas as conquistas femininas. Deputada, me desculpe, em que escola a senhora estudou? Porque eu já saí da escola faz tempo, mas eu aprendi muito sobre as conquistas das mulheres. Eu aprendi sobre as guerreiras Joana d'Arc, Anita Garibaldi. Eu aprendi sobre a cientista Marie Curie, a pioneira no estudo da radioatividade. Eu aprendi sobre Maria Lenk, primeira recordista brasileira de natação. Para não falar das escritoras, Cora Coralina,
Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Clarice Lispector. O meu escritor favorito é uma mulher, Alice Munro, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. O meu político favorito é uma mulher, Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido. Se eu não me engano, Caniato, a autora desse projeto é a mesma que propôs a distribuição gratuita de absorventes. Um projeto que, naturalmente, fez a alegria dos fabricantes de absorventes. Com esse projeto do feminismo escolar, a deputada erra de novo. Tá certo, é importante a gente lembrar que esse projeto de lei prevê também a criação da Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história, a ser realizada anualmente na segunda semana de março. A gente lembra que no dia 8 de março celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Cristiano Beraldo, algumas pessoas da nossa audiência questionando se esse projeto avançar, se ele não poderia reforçar essa polarização no debate que a gente tem acompanhado nos últimos anos. E possivelmente até grupos venham defender a inclusão de conteúdo que privilegie homens que fizeram história também. Na verdade, isso aí só tem uma direção, não é? Veja, olha a proposta de se celebrar, ter uma semana para se celebrar as grandes conquistas das mulheres na ciência, literatura, etc. Ótimo, desde que se celebre aquelas mulheres que efetivamente foram reconhecidas pelos seus feitos, e não, por exemplo, na área da literatura, aquelas que escrevem determinados conteúdos que atendem aos anseios ideológicos de uma parte desses militantes. Agora, você incorporar na grade curricular de forma distinta a cadeira de feminismo, convenhamos, isso é muito difícil de ser visto com bons olhos, porque, obviamente, este é o primeiro passo para que se tenha depois a cadeira do LGBTQIA, do maconheiro, do não sei o que, isso e aquilo. Quer dizer, o que há de errado em se resgatar a educação como essência que levou a humanidade a formar grandes figuras, homens e mulheres, que transformaram o mundo? Ou alguém tem expectativa de que a educação medíocre que temos hoje, em boa parte, talvez na esmagadora maioria das escolas brasileiras, formará grandes mentes pensadoras e transformadoras? Me desculpem, mas eu não estou vendo nenhum grande feito vindo dessas escolas que aí estão, aonde professores sequer aprenderam, mas estão lá metidos a ensinar. Precisamos resgatar a função, a profissão do professor e resgatar com valorização, para que tenhamos nas salas de aula pessoas sérias e comprometidas com o ensino, com os alunos, com as instituições, e não simplesmente ser professor meio que para fazer um bico, ganhar um saláriozinho e depois ficar fazendo greve, como vimos agora. Meses as universidades federais sem aula, porque a sala de aula está dominada por militantes, não por professores. Há várias coisas que precisam ser ajustadas no ensino brasileiro. Certamente não deveríamos começar pela questão do feminismo. Pois é, a relatora Soraya Tronic, no Senado, disse o seguinte: entendemos que esse projeto vai permitir o aprimoramento da formação dos estudantes, contribuindo para que a transmissão de conhecimento não mais se efetive apenas sob perspectivas masculinas e para que haja a redução das desigualdades fundamentadas no gênero que ainda restringem a ocupação de espaços de conhecimento e decisórios pelas mulheres. Ou seja, é um texto bem redigido, né, relativamente rebuscado. Agora, em síntese, né, delegado Palombo, querem que você retire parte do conteúdo e coloque conteúdo que um determinado grupo deseja e entende como sendo mais adequado. Agora, delegado Palombo, o senhor está lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Quando chega um projeto como esse,
que em tese defende o grupo das mulheres, todas as parlamentares, todas as mulheres deputadas tendem a defender isso ou não? Isso é restrito a só uma parte das deputadas? Não, isso aí é restrito à parte do centrão e parte da esquerda. As deputadas de direita, com certeza, não concordam com uma aberração dessa. Eles não querem transmitir conhecimento, eles querem transmitir doutrinação. Eles querem doutrinar, e o Beraldo foi muito bem na sua colocação, quando colocou, daqui a pouco vai ser para LGBTQIA+, daqui a pouco vai ser para todas as pessoas que se sentem excluídas. E o Mota falou uma coisa que me fez lembrar da minha mãe. O meu grande exemplo de vida é a dona Margarida Palumbo, que trabalha desde os 8 anos de idade, que nunca dependeu do Estado e que prosperou às custas de muito trabalho. Então, eu acho que sem necessidade nenhuma, e eu sou um dos parlamentares que vou lutar contra esse projeto. Você, Mota, quer fazer o seu complemento? Por favor. Quero sim. Caniato, como você sabe, eu fui no final de semana para São Paulo. Sim. Fiz o Pingos aí do estúdio, revi muitos amigos. Então, eu estou de muito bom humor hoje e a tolerância nível máximo. Então, eu vou ajudar essa deputada, vou ajudar essa senadora. Eu vou dar uma dica preciosa para essas parlamentares de esquerda. Uma dica para vocês se darem muito bem com os eleitores em geral. Uma dica que vai ser aprovada por 99% das mulheres. Apresentem, deputadas, senadoras de esquerda, um projeto aumentando a pena de estupro para 40 anos e eliminando todos os benefícios. Não percam tempo com essa bobagem de feminismo na escola. Se as senhoras realmente se preocupam com as mulheres, façam isso. Apresentem um projeto endurecendo a punição para estupro. Como a Constituição só permite até 40 anos, 40 anos. Tirem todos os benefícios. E aí nós vamos ver quem realmente é a favor das mulheres e quem está só tentando lacrar atrás de voto. Pois é, Cristiano Beraldo, pessoas da nossa audiência dizendo que esse refinamento no conteúdo que está sendo proposto por essas parlamentares deveria ficar a cargo dos pais. Os pais deveriam defender se querem ou não transmitir esse tipo de conteúdo dentro de casa. A escola caberia ensinar aqueles conteúdos mais tradicionais. Mas, Beraldo, outro questionamento em relação ao que se chama aí nos Estados Unidos de cultura woke, né? Essa é uma pauta que também acaba sendo debatida por esses grupos mais progressistas aí nos Estados Unidos? Debatida não é a palavra, ela é militada. Aliás, eu quero só fazer uma observação. A gente falava da fidelidade dos políticos eleitos às pautas que o fizeram ser eleito. A senadora Soraya Tronic foi eleita pelo PSL em 2018, bolsonarista, e hoje está aí defendendo esse tipo de agenda. É ou não é uma metamorfose? Agora, desse aspecto, os Estados Unidos, ele avançou demais na implementação dessa pauta woke nas escolas. É um negócio assustador. É preciso hoje ter muito cuidado ao escolher a escola que os filhos vão estudar, porque você tem uma vinculação. A escola pública, ela, em geral, ela é de muito boa qualidade. As estruturas das escolas, algumas são assim de fazer inveja a qualquer escola privada do Brasil. E só que você tem, conforme o seu endereço, uma escola determinada que seus filhos têm que estudar. E os pais hoje, que têm consciência da responsabilidade no ensino dos filhos, escolhem onde eles moram conforme a escola que atende à região, porque, de alguma forma, você tem regiões onde a escola simplesmente implementou todo o cardápio de absurdos dessa cultura progressista para fazer uma lavagem cerebral nas crianças. E aí, Caniato, só para eu terminar, você leu aí comentários sobre o papel dos pais. Ora, qual é o método do progressismo? Começa acabando com a estrutura da família. Começa com essa história de que casa, não precisa casar, tem filho, separa, uma hora com homem, outra hora com mulher, que é para não ter chance da família se fortalecer e prosperar.
E aí essas crianças ficam absolutamente sem nenhuma referência. E aí não encontram referência dentro da escola, que antigamente servia como um pilar na formação intelectual e moral de qualquer criança, e também não encontram essa referência dentro de casa, porque os pais estão ali completamente perdidos, às vezes fumando maconha junto com o filho. Qual é a imagem que se quer ter de um pai e de uma mãe que se prestam a este tipo de papel? Certamente não serão essas figuras que ensinarão qualquer coisa que preste a seus filhos. E aí a gente vai formando uma geração de pessoas perdidas, dependentes de remédio, de auxílio psicológico, muitos de auxílio psiquiátrico, porque não tem formação para a vida. A vida é dura para quem é mole, e nós temos uma geração de gente mole. É uma coisa assustadora o que está acontecendo. Como é que vamos recuperar isso? Quando pegarmos as crianças desde a idade muito jovem e prepararmos essas crianças para a vida. Porque, acreditem, crianças de outras nações estão sendo muito bem preparadas para tirar proveito dessa legião de imbecis que está ocupando o mundo.